No sertão, onde cada ajada de vento levanta histórias e cada pegada na areia parece esconder um segredo antigo, era comum ouvir falar de injustiças. Mas naquele dia específico, a poeira carregava algo mais pesado: a crueldade que um homem poderoso cometera contra alguém que não podia se defender. E essa história só ficou famosa porque Lampião decidiu que não ia deixar passar. Tudo começou quando o velho Neco Aleijado, homem simples, magro, corpo torto pelas dificuldades desde menino, saiu cedo para buscar água no barreiro. Caminhava apoiado nas muletas de madeira que ele mesmo havia improvisado, mas que já estavam gastas demais. Todo mundo na região respeitava Neco, porque apesar da limitação, ele trabalhava, ajudava, sorria e nunca reclamava da própria vida. Era daqueles homens bons que só fazem o sertão parecer mais humano. Mas naquele dia, o destino colocou o pior personagem possível no caminho dele: o coronel Arcelino Nogueira, um homem conhecido por sua brutalidade e sua arrogância desmedida. O coronel não conhecia limites, humilhava, batia, expulsava, tomava terras. E ninguém podia dizer nada, porque quem falava, sumia. E no sertão, sumir significava nunca mais ser encontrado. O coronel avistou Neco tropeçando com dificuldade, tentando equilibrar o pote de barro com água. E talvez por achar graça na fragilidade alheia, talvez por pura maldade, ele decidiu provocar. Ó, aleijado! Gritou. Nem para carregar um pote tu presta. Neco tentou ignorar. O sertanejo sabia que discussão com o coronel significava problema. Mas o coronel não gostava de ser ignorado, ainda mais por alguém que ele considerava nada. Em 2 passos, Arcelino chegou perto, levantou o bastão de couro bovino e deu uma pancada na muleta de Neco. O pote caiu e se espatifou. A água se derramou na areia quente, como se fosse vida escapando. Neco, assustado, tentou se equilibrar, mas perdeu apoio e caiu de joelhos. Os outros homens ao redor, jagunços do coronel, riram. Uma risada cruel que só aumenta quando o sofrimento é alheio. Levanta, aleijado e inútil, Arcelino disse, empurrando a cabeça de Neco com a ponta da bota. Aquele gesto, pequeno para uns, foi profundo demais para quem carregava uma vida inteira de vergonha e humilhação. E embora Neco fosse um homem pacífico, naquele momento ele sentiu algo que nunca tinha sentido: a certeza de que aquilo não era justo. Ele levantou o rosto e disse baixinho: Deus está vendo, e alguém há de cobrar isso do Senhor. O coronel riu. Deus? Aqui quem manda sou eu. E com a mesma frieza com que se mata um inseto, o coronel empurrou Neco mais uma vez, fazendo o homem cair no chão de forma dolorosa, as muletas voando longe. Depois virou as costas, rindo, como quem risca mais um ato de crueldade no próprio currículo. O que o coronel não sabia, e talvez fosse isso que o tornava tão ousado, é que Neco tinha um parente muito especial. Um parente que o coronel jamais imaginaria que estivesse por perto. Neco era primo de ninguém menos que Virgulino Ferreira da Silva, o homem que o sertão conhecia como Lampião. A notícia correu pelos casebres como um raio. Uma vergonha dessas não ficaria escondida. Uma covardia tão grande não era fácil de engolir. E quando chegou aos ouvidos de Lampião, ele estava sentado sob um juazeiro, afiando peixeira, enquanto parte do bando ajeitava os bornais. Quem trouxe a notícia foi Zabelê, um vaqueiro que vira tudo. Capitão, o coronel Arcelino humilhou Neco na frente de todo mundo. Derrubou o homem no chão, quebrou o pote. E ainda riu, dizendo que aqui não tem Deus. Não. Lampião parou imediatamente o movimento da faca. Os olhos, que já tinham a fama de enxergar mais longe que os outros, estreitaram. Aquilo não era apenas uma ofensa. Era uma afronta direta à dignidade de um homem que ele considerava sangue do próprio sangue. Fizeram isso com Neco? Perguntou Lampião, a voz baixa, quase calma demais. Foi, capitão, respondeu o vaqueiro. O homem tá lá, todo ralado no chão. E com vergonha grande, Lampião se levantou, passou a mão no chapéu de couro ornamentado, ajeitando como quem prepara a armadura. Fixou a arma no coldre, o rifle nas costas e disse apenas: Então o sertão vai aprender hoje que ninguém pisa num dos meus. O bando se calou. Todos sabiam. Quando Lampião falava daquele jeito, não havia volta. O coronel Arcelino passava a tarde na varanda de sua casa grande, bebendo cachaça e rindo com os capangas.
Achava que tinha acabado de viver mais um dia comum. Mas quando o vento mudou de direção, trazendo o som de cascos, botas e estalos de espinhos quebrando, ele levantou-se. Os jagunços ergueram os rifles. E então surgiu Lampião em meio à poeira, cercado por seus homens. O sol atrás dele deixava o chapéu como um arco de ferro flamejante. Lampião desceu calmamente, observando cada detalhe, cada rosto, cada movimento. O coronel, tentando manter a pose de autoridade, cuspiu no chão e disse: "Veio fazer o que aqui, Virgulino?" Lampião aproximou-se lento, como uma onça prestes a atacar, mas com a firmeza de quem não tem medo de nada. Parou cara a cara com o coronel. "Ouvi dizer que o senhor derrubou meu primo Neco no chão", respondeu Lampião, a voz baixa e precisa como fio de navalha. Arcelino riu. "Derrubei mesmo. Um aleijado daquele não devia nem estar vivo." O silêncio que seguiu foi grande demais para o tamanho da varanda. Até os insetos pareceram parar. Lampião respirou fundo. "Pois aprenda uma coisa, coronel. No meu sertão, ninguém humilha um inocente, e muito menos um homem que é sangue meu." Arcelino ergueu a mão para pegar o rifle, mas Lampião já estava atento. Com um movimento rápido, colocou a mão sobre a arma do coronel, impedindo de erguer. "Não vai ter tiro hoje, não", disse Lampião. "Hoje é dia de julgamento." O bando cercou a casa. Os capangas perceberam que, se reagissem, seria suicídio. E assim, pela primeira vez, o coronel ficou sem saída. Lampião fez Arcelino caminhar até onde Neco estava sentado, olhando a poeira. O velho aleijado levantou os olhos e viu o coronel sendo trazido como um réu. Lampião fez questão de colocar Arcelino de joelhos na frente de Neco. "Peça perdão." "Eu?" o coronel gritou. "Nunca." Lampião se inclinou, colocou o punhal sob o queixo dele e disse: "Aqui no meu sertão, quem não se ajoelha para a justiça, se deita para a morte." Arcelino tremeu. Pela primeira vez na vida, sentiu o peso das escolhas. Eu peço perdão", murmurou. Alto, ordenou Lampião. "Perdão", gritou, a voz trêmula. Neco, emocionado, deixou cair uma lágrima grossa no rosto marcado pela vida difícil. Lampião então fez algo que surpreendeu todos. Virou-se para o primo e disse: "A justiça hoje é sua, Neco. Diga o que quer." Neco fechou os olhos e respondeu: "Quero que ele viva, para nunca mais fazer isso com ninguém." O coronel respirou aliviado, mas Lampião completou: "Vai viver, sim, mas o senhor vai aprender a respeitar cada homem desse sertão, porque a partir de hoje, todo mundo vai lembrar que o poderoso coronel Arcelino Nogueira se ajoelhou diante de um homem aleijado, e que fez isso porque mereceu." A humilhação que Arcelino tanto distribuía foi devolvida com juros. E foi assim que, naquela tarde quente, o sertão inteiro entendeu. A justiça de Lampião não vinha só pelo rifle, vinha pelo respeito. No fim, Lampião virou-se para o povo e disse alto: "Quem concorda com isso, compartilhe essa história e diga: ninguém humilha um inocente no sertão." Fim.